Moçada, maravilha? Sexto encontro de nosso curso de Estado e Economia Brasileira, Economia e Estado Brasileiro. Então, a gente está tentando conduzir, e eu acho que nós estamos obtendo êxito nessa condução, a conjuntura internacional, precisa entender o que o mundo está vivendo. A gente aterriza para as relações políticas no Brasil e, consequentemente, os projetos, os modelos, as doutrinas econômicas adotadas em nosso chão, em nosso rincão chamado República Federativa do Brasil. Nós fizemos um estudo de Brasil Colônia e estudamos as bases estruturais de nossa dependência até hoje, o racismo, a monocultura, a escravidão e a relação com o próximo, a relação de uso, o patrimonialismo, o latifúndio, é lá que tudo ficou estabelecido. A gente não rompeu até hoje, de certa forma. Pois o Brasil se tornou independente, o Império reproduz com o café, inclusive com a entrada do imigrante, com o branqueamento da população, com surtos de industrialização, o Império reproduz a colônia. Mas aí o Brasil não é mais colônia, não é mais império, o Brasil agora vai ser república, a república. A partir de 1880, ela vive a República Velha. As oligarquias regionais, o café continua sendo a grande monocultura, a política de troca, o Estado é um grande balcão de negócios, não existe um projeto nacional, questão social é questão de polícia. Mas aí vem a República Nova, vem Vargas, e agora vai. E algumas mudanças efetivamente aconteceram. O Brasil deixa de ser exclusivamente um país agrário, rural, e passa a ser também urbano industrial. O Brasil se moderniza, vai ter a CLT, então é um Estado que sabe que, se não olhar minimamente para o seu trabalhador, seu empresário vai ganhar cada vez menos. É uma nova etapa do capitalismo mundial. E essa etapa é construída no Brasil com a crise de 29, à mercê da crise, apesar da crise ou em função da crise, a monocultura do café entra em crise, com Vegetal Taubaté e tudo mais. A partir de 30, os privilégios dos cafeicultores diminuem e o Brasil passa a ter uma burguesia nacional e uma mão de obra operária urbana. Mas aí vem JK e o capitalismo recuperou a sua economia, recuperou a sua confiança, os anos dourados do capitalismo, a burguesia nacional abandona o projeto de Vargas e vai namorar o capitalismo associado dependente. A chegada das multinacionais, o desenvolvimentismo 50 anos em 5, Brasil deu certo, Brasil se desenvolve, JK. E hoje a gente fala de um cara extremamente polêmico, a gente contextualiza o seu tempo, mas antes eu digo quem foi João Goulart. O Goulart é um político gaúcho, do Partido Trabalhista Brasileiro. João Goulart havia sido ministro do Trabalho do governo Vargas, é, portanto, um homem de ideias nacionalistas. João Goulart, apesar das terras que tem, fala em reforma agrária, aliás, é o primeiro presidente brasileiro que faz um discurso veemente contra a concentração de terras, embora tivesse as suas. Como curiosidade, ele é cunhado de Leonel de Moura Brizola, que é um político com uma vertente trabalhista, que flertou com o socialismo em parte de seu tempo, que foi exilado, que volta no processo de anistia. Grande Brizola, um político gaúcho, foi governador do Estado, governador da Guanabara, governador do Rio de Janeiro, desculpem, foi deputado por lá. Grande Brizola, uma história na política nacional. João Goulart é um cara que ele vai ser vice-presidente na chapa eleita que toma posse em 56, em que o PSD, o partido dos aristocratas, o partido
mais conservador que sustentou Vargas por muito tempo. Vargas criou um partido com a mão direita e um partido com a mão esquerda para frear os comunistas. O partido com a mão direita é o PSD, e o Partido Social Democrático. E o partido com a mão esquerda é o PTB, os trabalhadores, a burguesia nacional, os altos funcionários públicos, juízes e tal. Vem todo mundo junto na ótica, no modelo populista que Vargas apresentou e nós já estudamos. Pois o candidato à presidência em 55 é JK, que representa, de certa forma, o interesse da burguesia nacional que quer namoro com capital externo. E o candidato a vice é João Goulart. Então, João Goulart é vice de JK. Quando vem as eleições, 60, 56, 57, 58, 59, isso. Quando vem as eleições, há a montagem de uma chapa, que de um lado vai estar Jânio Quadros e de outro lado Henrique Teixeira Lott. O vice de Henrique Teixeira Lott é Jânio Quadros. Então, é João Goulart, me perdoe, é João Goulart. De um lado eu tenho Jânio Quadros, de outro lado eu tenho Henrique Teixeira Lott. Vão se degladiar. Na época, tu podia votar para o presidente de uma chapa e para o vice da outra. Vou montar para vocês um cenário surreal. Se na última eleição presidencial fosse possível, tu eleger o presidente de uma chapa e o vice da outra, tu poderia ter eleito o Bolsonaro, foi eleito efetivamente, teve mais votos, e a Manuela Dávila. Imagina um governo em que Bolsonaro e Manuela Dávila tivessem que conversar para governar. Ou vão criar um outro cenário, se a sociedade tivesse escolhido o professor Haddad e não o militar expulso, capitão Bolsonaro, o mito, tu teria desse lado Haddad e poderia ser o Hamilton Mourão, seu vice. É isso que o Brasil viveu. O Brasil viveu a eleição de um senhor extremamente conservador chamado Jânio Quadros, e o vice foi eleito o Jango, que era da outra chapa. Quem é que assume essa chapa louca? O presidente é o Jânio Quadros e o vice, um cara que não tem nada a ver em termos de ideias políticas, de ideais, de referências ideológicas, com o presidente, o Jango. Jango representa o setor do trabalhismo. Jânio Quadros é apoiado pela UDN, pela aristocracia rural, que de mais arcaico, mais antigo, mais conservador no Brasil tem, pelo seu reacionarismo, pelo seu latifúndio, pelo agronegócio da época. Jânio Quadros não conseguiu governar, não conseguiu conciliar. Quando ele é eleito, a maioria do Congresso não vota como ele bem entende. No Brasil tem um capitalismo de coalizão, precisa de aliança com o Congresso, até hoje. Então, Jânio tem dificuldade para governar. Jânio, não vou falar de Jânio, porque não nos interessa em termos econômicos, sabe? Mas ele é eleito falando em varrer a corrupção, varre, vassourinho. Ele é eleito falando em reforma tributária, ele é eleito falando em combater a inflação, ele é eleito em fazer uma reforma na justiça, a bandeira que todo mundo se elege nesse país, mas com apoio de conservadores. A grande obra dele é criar a PEI, a Política Externa Independente. Então, ele achava, apesar de ser um homem de direita, que era professor de letras em São Paulo, ele achava que tu não tem que depender exclusivamente dos Estados Unidos ou de uma única fonte para comercializar, que tu tem que diversificar tuas relações internacionais. Tanto que esse mesmo Jânio Quadros, que é conservador,
condecora um revolucionário socialista. Não esqueçam que 2 anos antes tem a Revolução Cubana. Ele condecora com a medalha do Cruzeiro do Sul, com a comenda, que é o Estado brasileiro que fornece, o grande tio Guevara, numa passagem pelo Brasil. Então, o conservador, ele era isso, ele era, vamos lá, bicho louco. Ao mesmo tempo, ele pega o vice dele, que não era da mesma chapa, mas acabou sendo eleito, chama João Goulart, e diz, vai visitar a China comunista, vai visitar o baixinho invocado vermelho chamado Mao Tse Tung. Nós temos que ter relações com esses comunistas. Primeiro que isso não cai no agrado da burguesia nacional brasileira, nem da burguesia internacional que está aqui por dentro. Mas, o que o mundo vive nesse contexto? O mundo vive em 62 a famosa crise dos mísseis, em que os soviéticos instalam mísseis na ilha de Cuba, apontada para Miami, e durante alguns meses os dois presidentes criam a linha vermelha, o presidente soviético e o presidente norte-americano, e parece que o mundo vai virar uma grande pipoca, vai virar do avesso. O mundo vive a iminência da Terceira Guerra. Em 61 é criado o Muro de Berlim. Tu constrói um muro, separa a Alemanha em 48, mas cria um muro em 61. O auge da tensão da Guerra Fria, Ocidente e Oriente, os caras conseguiram difundir uma ideia de que país seja vermelho é inimigo dos azuis. Uma neurose que acompanha o mundo por 40 anos. O capitalismo forte, o capitalismo tem dinheiro e está ávido por investir. E esse investimento pode ser no Brasil, estava sendo no Brasil. Em seguida, eu vou falar da crise do pré-golpe e a disputa entre nacionalismo e internacionalismo. O Brasil, os governos brasileiros quase que um pêndulo assim. Em hora, tu é mais estatal, mais nacionalista, em hora, tu é menos nacionalista, mais suscetível a alianças ao capital internacional. Então, está ali, João Goulart, 61 a 64, e eu botei plano de base, retorno do nacionalismo e o golpe que vai aparecer aqui ao lado também. Quando o Jânio Quadros renuncia, muita gente diz que a renúncia de Jânio pode ser um blefe. Ele está jogando, renuncia para ver se a população o chama de volta. E a população não deu muita bola, não. Aí tem uma piadinha que diz que ele vai para a Itália. Ele e um assessor de governo, ele chama Gastone Righi, do PTB, foi um político, inclusive falecido, mas acompanhou as últimas décadas da política brasileira. E esse Gastone Righi, quando ele acompanha o Jânio Quadros, é uma piada, tá? Diz que eles pegam uma junta médica e dizem, cara, o presidente deve estar malucão, porque ele foi eleito, governou 6 meses e saiu correndo 6, 7 meses. Aí avaliam a questão mental do presidente na Itália. E a conclusão que a junta médica italiana chega é a seguinte: o presidente está certo. Errados são os mais de 5 milhões de brasileiros que votaram nele. Vocês é que são loucos de eleger quem vocês elegem. E eu paro para pensar e digo, cara, olha o que a gente tem feito com o nosso voto. Bom, tem um presidente que nega a vacina, tem um presidente que manda bater em mulher, tem um presidente que diz que os filhos dele têm que comer todo mundo mesmo, tem um presidente atual que diz que os filhos dele não casariam com negras, que tiveram educação. Aí outras bobagens que ele fala por aí. Então, será que o presidente é um loucão, né, um desajustado, ou nós, enquanto sociedade, é que fizemos praticamente esses descalabros eleitorais e políticos? Mas isso é só uma piadinha, tá? Bom, é claro que o Congresso Nacional não quer a posse, embora a Constituição diga que se o presidente renunciar em determinado período, o vice assume. Então, ele está na China, está voltando da China e não querem que ele assuma.
aí um senhor chamado Leonel de Moura Brizola, aqui do Rio Grande do Sul, lidera a campanha da legalidade. Ele monta uma rede, usando os estúdios fonográficos da Rádio Guaíba, vão estar lá no porão do Palácio Piratini, com apoio da Brigada Militar, setores da Brigada e setores do Terceiro Exército. Ele oferece uma resistência. Ele diz, nós vamos para o pau, dá tiro se necessário for. Aí monta todo um cenário e o Brasil está negociando a volta do vice ou não, assume ou não. E o que Brizola conseguiu na campanha da legalidade, essa resistência, legalidade para fazer valer a realidade, a legalidade para fazer valer o legal, o documento, a Carta Constitucional, é que ele assume, mas com poderes limitados. Então, de 61, o Congresso é conservador, não quer um governo de um nacionalista. 61 a 63, o parlamentarismo. João Goulart vai ser um chefe de Estado e não chefe de governo. E nós temos 3 primeiros ministros durante esse período. Eu lembro de 2. O Gay da Fonseca, o Tancredo Neves, um terceiro que não vem à memória agora. Só que Jânio Quadros, João Goulart, eu sempre confundo os 2, João Goulart realiza um plebiscito em 63. E nesse plebiscito volta o presidencialismo. Depois o Brasil vai realizar um outro plebiscito em 92 e 93, mas esse é de 63. E quando volta o presidencialismo, ele começa a governar com caráter nacionalista. Não esqueçam que esse senhor foi ministro do Trabalho do governo Vargas. Não esqueçam que esse senhor é do Partido Trabalhista Brasileiro. Não esqueçam que esse senhor tem um viés de esquerda. Não é um socialista, mas... E ele implementa um plano que, como vice-presidente, ele tinha criado no governo JK. É um grande plano de governo do governo JK, Juscelino Kubitschek, é o plano de metas. Mas o vice dele criou um plano de base que ia implementar, que ele tira da gaveta efetivamente durante o seu mandato e tenta aplicar. O que é o plano de base? Necessário fazer a reforma agrária. No comício da Central do Brasil, no dia 13 de maio de 64, 17 dias antes do golpe, portanto, o golpe efetivo, comício da Central do Brasil, ele faz um discurso de 6 laudas a favor da reforma agrária. O Brasil tem um presidente que fala em reforma agrária. E se reforma agrária hoje assusta os conservadores, naquela época assustava, inclusive, alguns homens mais progressistas. O presidente, o Estado, tem que assumir. Ele faz uma reforma agrária aqui no Rio Grande do Sul, ele tenta fazer. Necessária uma reforma administrativa, diminuir ministérios, uma reforma eleitoral. O Brasil tem uma Constituição que vem de 46, logo no início da Guerra Fria, logo no pós-Segunda Guerra. Uma reforma tributária, questão dos impostos, distribuir melhor a cobrança desse, cobrar mais de quem tem e menos de quem não tem. Uma reforma universitária e uma reforma constitucional. Sem essa, não haverá reforma universitária e não haverá reforma agrária. Reformas de base. Isso assusta uma elite, um Congresso conservador. E quanto mais ele avança no discurso progressista, se é que isso é progressista, para eles era, mais ele perde apoio no Congresso Nacional. Mas esse Congresso conservador, que sempre foi branco, empresarial, a bancada da bala, a bancada moralista de alguns setores religiosos da igreja, a bancada do agronegócio,
a bancada sempre foi conservador, sempre foi elitista como é hoje, sempre foi, sempre foi, sempre foi. Afastamentos pode de centro-direita, Congresso com viés conservador. Quanto mais mais Jango fala em nacionalismo, fala em reforma agrária, fala em inclusão de pobre nas universidades, isso assusta muita gente até hoje. Quanto mais Jango acirra o discurso, mais o Congresso se afasta, os políticos tradicionais, e mais ele se aproxima de movimentos sociais, movimentos com viés transformador. Por exemplo, as ligas camponesas serão, na verdade, a essência, o germe do MST, criado em 1985, em Curitiba. Então, esses homens que lutam pela reforma agrária no Nordeste, no Sul, no Brasil, se aproximam de Jango. Jango começa a apoiar o seu governo, os movimentos populares, o sindicato de trabalhadores, vão para a rua, metalúrgico, bancário e outros tantos. O Brasil ferve, o mundo ferve, o Brasil ferve politicamente. E claro que se o governo é nacionalista, se é um governo que não tem apoio no Congresso, ou o Congresso começa a se afastar dele, e ele está apoiado em movimentos sociais, o capital externo vai confiar nesse Estado. Aquele capital ávido de investimento não investe aqui, vai investir em outros países. Então, o governo Jango passa a ser uma ameaça dos conservadores no Congresso, na economia, na política brasileira e também os conservadores externos. Passa a ser uma ameaça para os grandes órgãos de comunicação, as grandes empresas que dependem desse Estado, que dão dinheirinho para campanhas oficiais e tal. As penas compradas. Essa fuga do capital externo, esse abandono dos investimentos internacionais com relação ao Brasil, é o que a gente chama de crise do pré-golpe. Agora, vamos lá. Lembra que no governo JK, tu tinha montado o tripé econômico, a crise do tripé, o capitalismo oligopolista? Bom, se esse capital externo os abandona, se cada vez vai entrar menos dinheiro e menos multinacional, é isso que está acontecendo, a indústria nacional, a burguesia nacional, não tem para quem produzir insumo. Então, ela também entra em crise. E o Estado que fornecia aço, energia, combustíveis e negociava com essas empresas também entra em crise. A crise é do modelo econômico adotado no Brasil. A crise é dos investimentos externos. Se eu apelei para o capitalismo associado dependente, segundo o FHC, no governo JK, e esse meu associado não quer mais colocar dinheiro aqui, eu não tenho para quem produzir roda, o Estado não tem para quem vender aço. A economia brasileira, o modelo adotado, começa a agonizar. Essa é a crise. Quem não entende a crise do pré-golpe não entende o golpe, os interesses desse golpe. Beleza? Em 62, criação da Eletrobras, que é a holding do sistema energético brasileiro, dividida em empresas federais, as geradoras de energia, empresas estaduais, as distribuidoras. O Brasil, de 62 a 95, aumenta de 3.500 megawatt-hora para 55.000 megawatt-hora de energia financiada pelo Estado, a Eletrobras. O Estado é um Estado presente. Algumas políticas sociais. O João Goulart tem apoio popular na casa de 78%, mas não está servindo a nossa elite nacional. Não está servindo os aristocratas do campo, os conservadores estanceiros, latifundiários. Não está servindo ao grande capital internacional e não serve a setores da imprensa nacional. Por isso, o golpe midiático, civil
e militar. Eu li em livros de história que o golpe de 64 ele tinha o objetivo maior, te liga nisso, recuperar a confiança do capitalismo internacional aqui no Brasil. E é isso que vão fazer a partir de 64. Vão alinhar com os americanos, vão receber investimentos, vão mostrar-se confiantes. Quando eu digo confiança, é subserviente, é dizer amém, é não questionar, é aceitar o status internacional aqui dentro. É isso. Uma curiosidade. De todos os órgãos de imprensa brasileiros, em 64, o único órgão se posicionou contra o golpe. Todos os demais foram favoráveis. Esse órgão é, à última hora, uma empresa, um jornalista chamado Samuel Weiner. Globo, Jornal do Brasil, Estadão, tudo mais que tu imaginar apoiou o golpe. Bom, depois do golpe, o papel é outro. Eu quero que vocês percebam o que representou essa ideia nacionalista, essa ideia de criar um estado de bem-estar social, essa ideia do Brasil tomar nas mãos a economia, como teve durante boa parte do governo Vargas, para a relação com o capital externo. Por isso, golpe midiático, civil e militar. Dia 31 de março de 64, Jango foge para o Uruguai e lá ele vai morrer, se não me engano, em 1976. Jango é um homem que tentou, dentro de suas contradições, dentro de suas limitações políticas, tentou implementar um modelo nacionalista dentro de um país extremamente... tentou implementar algumas reformas sociais num país extremamente conservador, egoísta, e que hoje, em 2021, concentra em 1%, 43% de todo o PIB brasileiro. Que hoje, ao mesmo tempo que tem 19 milhões de famintos, aumenta de 45, se não me engano, para 65 o número de bilionários durante a pandemia. A história está aí para a gente debruçar-se sobre ela e aprender com ela. De nada adianta eu sofrer se eu não usar meu sofrimento para me qualificar e não repetir erros que provocaram meu sofrimento em outros tempos. Tem muito a avançar, moçada. Tem muito a avançar. Valeu? Obrigadão. Governo Jango. Tentativa nacionalista. Próxima aula, governos militares. É nóis.